Então, Hebreus 11, versículo 7. Vamos fazer essa leitura em Hebreus 11, versículo 7, que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pelo tempo hoje que teremos juntos, ouvindo a Tua voz. Que o Senhor prepare desde já, Deus, essa palavra aqui de Hebreus 11, 7 e as outras referências bíblicas que vamos ver. Que possamos, Senhor, olhar para a vida de Noé como um exemplo a ser seguido na virtude em que nós vamos pontuar aqui hoje da vida dele. Que seja isso para a Tua glória e que possa ser, Senhor, para o nosso crescimento espiritual, para crescermos em Ti, para cada vez mais nos assemelharmos às Tuas virtudes, aos Teus atributos, Deus, conforme a Tua misericórdia e vontade. Então fala a Tua palavra aos corações hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Noé é o terceiro herói, como nós já sabemos aí. Falamos de Abel, falamos de Enoque e chegamos em Noé. E Noé é o último dos três heróis pré-diluvianos, né? Então nós temos ali, antes do dilúvio, Deus destaca três homens ao longo aí, por exemplo, aí de quase 2000 anos, porque desde Adão até o tempo de Noé, mais ou menos ali, até quando Noé nasce, o mundo já tem 2000 anos de idade, se a gente olhar a cronologia histórica da Bíblia. Então, interessante que em 2000 anos de história, três homens foram destaques aqui, só três, né? Foram considerados como heróis da fé, olhando a vida, o que eles passaram, o que eles viveram. Enquanto Abel, ele foi o primeiro a morrer, como a gente viu, né? O primeiro a morrer, o primeiro humano a morrer. Enoque foi o primeiro a chegar na presença de Deus sem a morte. Interessante, né? Esse paralelo aí entre Abel e Enoque. E Noé, ele viveu até a velhice e passou por uma experiência extraordinária nessa terra, que foi o dilúvio, a experiência do dilúvio, que é algo também que nenhum de nós e nenhum ser humano que passará aqui nesta terra viverá isso, porque Deus, assim que terminou o dilúvio e as águas desceram, disse que não mais destruiria o mundo por meio das águas, né? Por meio de um dilúvio como aquele. Então, quem era Noé? Então, a história de Noé é diferente ali de Abel e Enoque, que tem só curtos versículos, né? A história de Noé, ela é contada desde Gênesis capítulo 5, 32, até Gênesis 9, 29. Então nós temos praticamente aí 5 capítulos, ou quase isso, falando de Noé. E o foco que a gente vai apontar hoje aqui não é falar sobre o dilúvio, não é apontar sobre o dilúvio, apesar de que a história de Noé e o dilúvio se confundem. Mas a questão é olhar para a vida de Noé, olhar para alguns versículos dentro dessa história aqui, dessas referências que eu mencionei, que apontam para a vida de Noé, certo? E aprender por meio das atitudes dele, de como era o coração, das virtudes dele, algo para a nossa vida, certo? Então, Gênesis 5, 28 e 29, nós lemos a respeito da genealogia ali de Noé, o pai de Noé, né? a árvore dele, né? Então, lemos assim, que Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então note que o pai de Noé, ele coloca o nome dele, né, de Noé, olhando, né, para vamos dizer assim, como se fosse um acalento de Deus, né, que Deus nos acalente, nos conforte, nos levante de nosso sofrimento, né? E o sofrimento é exatamente aquele sofrimento que há quase 2000 anos tinha acontecido, que era o sofrimento do pecado, da entrada do pecado
e isso fez com que o homem ele padecesse, né? E o pai de Noé, Lameque, aqui o Lameque do bem, né? Ele sente esse peso da maldição de Deus sobre a vida do homem, né? Que é o pecado, por ele ter desobedecido. E numa atitude de misericórdia para com Deus, ele coloca o filho, o nome do filho, como se fosse um pedido a Deus, que Deus nos console de nossa luta, de nossa batalha, da tristeza com que nós vivemos com a maldição de Deus. E alguns fatos históricos sobre a vida de Noé é bem interessante, que o próprio nome, né, o Noé, vem dessa escolha do pai dele. O significado do nome é exatamente aquilo que o pai dele coloca aqui. O significado do nome Noé é descanso ou conforto. Então Noé significa descanso ou conforto, que era o que o pai dele queria. Então ele tem por pai a Lameque. Noé é a 10ª geração depois de Adão. Então é o 10º da geração contando de Adão, né, em diante, e já tinham se passado ali durante esse tempo 2000 anos, e quase isso, e Noé, portanto, ele tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que depois, quando acaba o dilúvio, são essas 3 famílias, os semitas, os cananitas e os da tribo de Jafé, que vão então repovoar a terra, certo? Então, algum de nós aí vem de algum deles aí, né? Alguma dessas, ou Sem, Cã e Jafé, né? Então, a profissão de Noé, conforme Gênesis 9:20, não vamos lá, mas você pode escrever e depois pontuar, né? Era agricultor, ele era um agricultor, certo? Lá fala em Gênesis 9:29. E Noé morre, então, de uma morte, vamos dizer assim, natural. A gente não sabe qual foi a causa da morte, mas a gente presume que ele morreu de velhice já, devido, né, à sua idade, em Gênesis 9:29, aos 950 anos, né? 950 anos, imagine alguém morrer dessa idade, 950 anos, quase ele bate o Matusalém, né? Chegou perto, o bisavô dele, se eu não me engano. Então, é dito em Hebreus 11:7, conforme nós lemos, que Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E o que é isso, né? O que ele foi instruído por Deus, aqui fala, né? A instrução veio de Deus acerca de acontecimentos que não se viam. E quais acontecimentos eram esses? A chuva, né? Alguns vão entender a chuva, ou um dilúvio, né? A experiência de Noé foi algo que nunca, em 2000 anos de história naquela época e depois também até hoje, nunca se viu, nunca se verá, né? Um dilúvio que mudou até a própria geografia da terra, conforme alguns estudiosos aí afirmam, né? Que águas saiu debaixo da terra, né? Não foi só chuva que veio de cima, mas o dilúvio ele veio de baixo também, de águas debaixo dos lençóis freáticos, ou de água que tinha embaixo da terra, que subiu e tomou conta de tudo, certo? E a palavra dilúvio significa exatamente isso, grande inundação que submerge uma vasta região. Então, o dilúvio é uma grande inundação, certo? É uma expressão para poder dizer que choveu tanto que alagou tudo a um ponto que não se vê casas, né? Então, se uma chuvinha por aí já faz uns estragos grandes, né? Casas quase submersas, imagine um dilúvio, águas saindo debaixo do chão. É diferente de água que a gente só tem o costume de ver de cima, né? Mas tem de baixo também, né? Imagine, algo terrível aconteceu naquela época. E aí vem essa questão do debate, né? O mundo nos tempos de Noé nunca havia acontecido essa questão do dilúvio, mas alguns vão questionar, defender que no tempo de Noé ele não existia ainda a chuva, Deus não tinha enviado ainda o fenômeno da chuva sobre a terra. E alguns vão dizer que sim. Então esse debate aí, eu não quero me prender a isso aqui, mas aqueles que defendem, eles vão citar Gênesis 7, né? Versículos 4 e 5, certo? Do qual eles vão dizer, aqueles que defendem que já havia chuva no tempo de Noé, eles vão dizer que Noé não se espantou, conforme Gênesis 4 e 5, quando Deus disse que viria chuva sobre a terra.
né? Mas é um pouco incerto também, talvez o texto não relate isso, né? Mas há alguns que defendem que a questão de que Noé não ter tomado um susto a respeito de um dilúvio, ou melhor, de chuvas, né, pelo menos, que viriam, isso talvez indica que ele já sabia que existia chuva. Mas outros dizem que não existia chuva naquela época, né? Que aqueles que olham ali para Gênesis 2, 5 a 6, quando é dito que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem que lavrasse o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então aqui é dito que, na verdade, não se havia chuva, mas Deus fazia com que subisse uma neblina, um tipo de orvalho, para poder regar a terra e fazer com que ela germinasse. Aí há um debate aqui, claro, alguns vão usar até um versículo e o outro para poder chegar a essa discussão, mas o ponto a questão é que Noé não tinha visto nada do que ele veria, que era um dilúvio, nem ninguém. E a questão é que vamos focar aqui na marca principal aqui sobre a vida de Noé, que é a atitude da fé dele. É isso que a gente está querendo ver aqui hoje, certo? A atitude da fé de Noé diante da promessa de Deus, desse juízo que ele iria trazer sobre a terra. E por qual razão, então, Deus enviou um dilúvio ao mundo? Qual foi a razão? Qual foi o motivo porque Deus falou assim, olha, eu vou exterminar todo esse mundo, esses homens e tudo, né? Porque o que levou a isso? A resposta está lá em Gênesis 5, aliás, Gênesis 6, versículos 5 e 7. Então lá nós encontramos o motivo porque Deus então enviou um dilúvio a este mundo. Nós lemos assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E aqui, claro, vale fazer um destaque bem interessante, né? Porque aqui é dito que então, qual era a razão pelo qual Deus traz o dilúvio? A maldade do homem sobre a terra. Se você ler todo o Gênesis 6, você vai ver o que estava acontecendo. Até mesmo a questão de anjos, na verdade demônios, né? Estavam possuindo mulheres na terra, tomando forma de homem e possuindo homens, mas para tomar as mulheres e se casarem com elas, e com isso criando, né, os gigantes, né, homens de guerra. E no fim das contas a gente entende que toda essa maldade que havia, e ainda mais essa questão espiritual também acontecendo sobre a terra, fez com que Deus exterminasse o homem. Então era uma maldade incrível, terrível. A gente não talvez faz ideia do que quanta maldade era. Se a gente já hoje vê tanta maldade, imagine naquela época, para fazer com que Deus enviasse um dilúvio. E aqui há um ponto bem interessante, que aqui é dito que Deus se arrependeu. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem. E aí, né, a gente tem aquela ideia, né? Então Deus, como é que Deus pode se arrepender de alguma coisa, né? Como é que Deus, ele não sabia o que iria acontecer, então ele não é soberano. Ele não é onisciente, né? Ele não sabe o que... né? Então, se o homem pegou ele de surpresa com a maldade dele, né? Então Deus, ele não é onisciente, né? Pelo contrário, na verdade, o que Deus ele faz aqui é uma maneira, ele coloca nessas palavras de se arrepender como uma linguagem humana, uma linguagem do qual nós podemos entender o sentimento de Deus. Não é que Deus não sabia que iria acontecer, não é que Deus não sabia que o homem ia fazer o mal, não é isso, mas Deus, ele coloca numa linguagem aqui do se arrepender, como a gente, né, eu me arrependo de ter feito aquilo, né, quando nós falamos isso, nós queremos dizer o quê? Que nós estamos chateados, frustrados, tristes. Na verdade a palavra melhor é triste, né, puxa, por que eu passei por isso, eu me arrependo de ter feito aquilo, né, então você expressa isso no sentido de tristeza, né, e Deus, claro, tem sentimentos, né, e Deus sentiu tristeza, pesar, né, pelo que o homem fez. Então aqui é uma maneira como Deus, ele descreve o sentimento diante daquela situação
de maldade que o homem vivia. Então, a maldade e a corrupção do homem levou então Deus a trazer o dilúvio à terra. E podemos ver que em Gênesis 6:3 que Deus ele decretou o tempo para que ele pudesse então trazer esse juízo também ao homem, certo? Esse dilúvio. Então lá em Gênesis 6, versículo 3 nós lemos: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aqui a gente tem que entender, né? O que é esses 120 anos? Né? E por que então Deus deixou de agir com seu espírito ali naquele momento na vida do homem? Então até esse momento aqui, de alguma maneira Deus ele tinha uma comunicação especial com os homens. De alguma maneira Deus ele atuava com o seu espírito ali entre os homens, que depois do dilúvio cessou, parou, talvez de Deus continuar a agir na vida do homem como ele agia antes do dilúvio. E Deus ele decretou 120 anos. E o que é esses 120 anos? Né? Os seus dias serão 120 anos. 120 anos aqui era o tempo necessário para que aquela geração sofresse o juízo de Deus. Alguns entendem, alguns podem imaginar, já vi algumas interpretações, de que Deus limitou o tempo do homem a 120 anos, né? Depois do dilúvio. E não é isso, porque quando você vai lá em Gênesis 11, versículo 12, depois do dilúvio, o neto de Noé, ele vive 430 anos. Então, não quer dizer que 120 anos se refere à limitação do tempo da vida do homem, mas de que Deus, no momento em que ele decretou que ele iria trazer o dilúvio, Deus ainda deixou um tempo de 120 anos, como se fosse uma espécie de um tempo de graça, esperando que o homem se arrependesse, né? E aí, claro, né? E Deus, ao fim desses 120 anos, então, veio de fato com o dilúvio. Então essa é a interpretação coerente dentro desses 120 anos. E aí nós vamos chegar mais adiante, falando mais sobre esses anos ali, mais para frente. Então a ordem de Deus é dada em Gênesis 6, 11 a 14, quando é descrito assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás, ou impermeabilizará, né? Com betume por dentro e por fora. Então aí é o momento em que Deus ele diz: olha, Noé, vai construir essa arca, que vai chegar um tempo em que eu vou trazer esse juízo, eu vou lançar águas sobre essa terra, eu vou inundar essa terra, eu vou destruir, né, esta terra. E ele vai dizer a questão das águas mais abaixo ali no texto. Então, bem, até aqui a gente fez um contexto da história de Noé, para a gente entender aonde é que Noé entra nisso tudo, certo? Então, a virtude destacada da vida de Noé, que a gente pode olhar em Hebreus 11, 7, é temor a Deus. Note que em Hebreus 11, 7 é dito: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viram, e sendo temente a Deus. Ele foi instruído, ele recebeu a instrução de Deus sobre o juízo que viria, que era o dilúvio, e ele, sendo temente a Deus, ele foi temente a Deus a essa instrução. E a instrução foi de construir a arca, como a gente leu em Gênesis 6. E aí é dito, né? E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Então, o texto mais adiante do Gênesis, a partir do versículo 6, né? O capítulo 6, de 15 em diante, vai dizer que Deus fala para ele construir a arca para que ele pudesse se abrigar com a sua família, certo? E aí, claro, aqui a marca principal, como a gente falou, é o temor a Deus. Noé tinha uma fé que era temente a Deus. E o que é o temor a Deus? O temor a Deus, MacArthur vai definir, eu achei bem interessante a definição dele, dizendo o seguinte, o pastor MacArthur: o temor do Senhor
é um estado mental em que as atitudes, os desejos, os sentimentos, as ações e os objetivos de uma pessoa são substituídos pelos de Deus. Eu achei bem interessante esse temor a Deus, porque geralmente a gente fala assim, o que é temor a Deus? É reverência a Deus. Mas reverência tudo bem, né? Claro, tá certo. Mas reverência é uma palavra muito resumida. Apesar de ter um peso também, né? Porque isso é reverente, né? É alguém que se coloca, né? Se curva, né? Alguém que se coloca ali submisso a alguém. Mas MacArthur ele sobe esse nível, ele dá mais detalhamentos do que essa reverência. Essa reverência é quando as minhas atitudes, os meus desejos, os sentimentos, as minhas ações e os meus objetivos são de Deus, não são os meus. Isso é ser reverente a Deus. E é isso que um servo realmente faz. Um servo, ele se dedica ao seu Senhor, né? Ele tem uma vida, mas a vida dele é vivida para o seu Senhor. É isso que realmente é a definição do que é ser um servo, e principalmente um servo de Cristo, um servo de Deus, certo? E aí, a pergunta toda é, por que de toda a humanidade que existia na época de Noé, Deus escolheu a Noé? Já parou para poder pensar sobre isso? Por que Deus não escolheu mais pessoas? Por que só a Noé? E aí nós vamos entender as razões pelas quais a vida de Noé tem o seu destaque aqui diante de Deus, nesse temor que ele tinha a Deus, certo? E é isso que a gente vai focar hoje, para a gente entender do porquê que Noé chamou a atenção de Deus, e participou desse evento fantástico aí, e destruidor, mas incrível na vida dele. Primeiro, porque Noé, ele tinha uma vida de comunhão com Deus, né? Como já foi dito ali, Noé, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Se você ler Gênesis 6, 8 e 9, nós vamos perceber exatamente isso. Antes de Deus decretar falar com Noé a respeito do dilúvio, nos versículos 11 a 14 de Gênesis 6, em Gênesis 6, 8 e 9, é dito assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, né? Se você perceber, o capítulo 5 de Gênesis, ele está descrevendo o quê? Uma genealogia. E Deus, ele interrompe a genealogia, que só vai voltar em Gênesis 11, que era a respeito dos filhos de Noé, para contar a história do dilúvio. E sobretudo contar a história de Noé. Então nessa pausa, quando chega em Noé, é como se Deus, inspirando, né, quem escreveu o Antigo Testamento ali, dissesse assim: olha, para um pouco ali, não continua, não vai para os filhos de Noé, não descreve a genealogia dele, mas fala sobre Noé, descreve sobre como foi Noé, o que Noé fez, certo? E aqui ele vai dizer, ele dá essa introdução dizendo: e eis a história de Noé, e vai contar. E aí note que primeiramente ele diz ali no início, né, que Deus achou graça diante de Noé, né? Noé foi achado, né, graça diante de Deus ali. O que quer dizer isso? Quer dizer que Noé, ele tinha um destaque. Noé, ele era um homem diferente dos demais à sua volta, tanto que é dito isso, que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Era alguém assim, acima de todos aqueles que estavam ali, não que Noé era perfeito, não é isso, mas que a vida que Noé levava com Deus era uma vida de tal forma que Deus assim se impressionou com isso. Noé era igual a todos os outros ali, Noé era pecador igual aos outros, mas a vida de Noé era um destaque, antes mesmo dele receber a missão, porque alguns podem pensar: não, mas Noé recebeu a missão de Deus, aí ele se preparou, aí ele se dedicou a Deus. Não, antes mesmo dele receber a missão, Noé já estava pronto e preparado diante de Deus para aquilo que Deus ia entregar para ele. Então, antes mesmo de acontecerem os eventos do dilúvio, até mesmo antes de Noé ouvir a voz de Deus, percebemos que ele era um homem diferenciado dos demais. O próprio Senhor viu graça
e aqui eu descrevo também como contrição. Noé tinha uma contrição com Deus, alguém que estava andando com Deus, que estava ao lado de Deus, como Enoque, lembra? Parece que todos os heróis da fé têm essa mesma característica, pessoas que estavam andando com Deus, pessoas que estavam colados, né, estando próximos de Deus, né, de uma maneira totalmente diferente talvez do que a gente pensa, né? Só dia de domingo, só dia de culto, só no meu momento devocional, mas alguém que estava a todo instante ali, Deus, com o Senhor, meditando, orando, refletindo a respeito de Deus, né? E o próprio Deus, ele viu graça na vida de Noé diante de tanta desgraça que o mundo vivia, né? E a história de Noé na Bíblia, ela inicia contando dessas duas virtudes de Noé: justiça e integridade. E essas palavras, elas são similares, elas são sinônimas, né? Elas descrevem alguém que tem um procedimento de vida correto, que avalia o seu proceder, se o seu proceder, é coerente com a vontade do seu Senhor, do seu Criador. Esse é o conceito bíblico que a gente tem de alguém que é descrito como justo ou íntegro, alguém que quer andar da forma correta como Deus disse que deve ser. E a razão dessa virtude é descrita ali no versículo 9, como nós já falamos, é porque Noé andava com Deus, né? A comunhão profunda que Noé tinha com o Senhor parece ser o destaque maior aqui que a gente pode entender. O andar de Noé com Deus fez com que ele então fosse um homem justo e um homem íntegro diante das pessoas à sua volta, ao ponto de o próprio Deus, no momento em que ele iria destruir a humanidade pela sua maldade, ele falou assim: peraí, eu não posso, né? Eu não posso, todos não, alguém tem que ficar, e esse alguém vai ser Noé, por causa do coração íntegro dele, do andar justo que ele tem diante de mim. O Isby vai dizer que a fé de Noé envolveu o seu ser como um todo. Sua mente foi alertada por Deus, seu coração foi movido de temor e agiu de acordo com o que Deus havia lhe dito. Então Noé foi tomado por Deus, e ao ser tomado por Deus, ele precisava disso, e nós vamos entender o porquê que ele precisava disso, para ele cumprir com a sua missão, certo? Então Noé tinha toda a influência do mundo à sua volta para seguir os mesmos exemplos daqueles homens do seu tempo que estavam ignorando a Deus por completo e se entregando às suas paixões carnais. Noé tinha? Tinha. Noé podia, enquanto todo mundo, né, à sua volta, à sua vizinhança, andando nas festas, dos jeitos que eles queriam andar, celebrando e sacrificando aos deuses pagãos. Você não acha que Noé também, ele não poderia estar ali no meio? Sim, com certeza. Porque note, né? Geralmente a gente é muito, como humanos, a gente tem uma ligação ao efeito manada. Quando a gente vê muitas pessoas indo para um lugar, nós fazemos o quê? Vamos juntos, né? Quando você vê um monte de gente correndo na rua, né, e gritando, o que você vai fazer? Vai ficar parado esperando? Não, você vai correr também. A ideia é essa, o efeito manada, né? Você vê muita gente correndo, então quer dizer o quê? Ou todo mundo está errado, né? Ou todo mundo está certo, ou todo mundo está certo e eu estou errado. Então eu vou também com eles. E Noé foi na contramão dessa ideia. Por quê? Porque, claro, Noé conhecia e sabia quem era Deus. E ele via o que Deus queria, e ele via como o mundo estava vivendo. Ele falou: não, isso não é a maneira que o mundo vive, não é a maneira como Deus quer que eu viva. Então eu vou na contramão, eu não vou ser uma Maria vai com as outras, né? Eu vou fazer o que Deus me pediu. Então, irmãos, é semelhante a nós. Nós vivemos num mundo igual ao dia de Noé, né? Até a gente vai ver isso mais na frente, que o próprio Senhor falou que a vinda dele iria ser precedida, por quê? Por tempos iguais aos tempos de Noé, né? Então, pessoas que estão entregues a todo tipo de perversidade, porém, nós não podemos seguir os mesmos passos do mundo. Não é porque a maioria do mundo toma um rumo que está correto. E muitas vezes as pessoas vão fazer coisas seguindo outros e vão quebrar a cara, né? Porque o homem é falho. E se um homem falha, guia um outro homem falho, né? Pastor, mas eu tento seguir o Senhor, né? O Senhor é pastor. Não, eu te mostro a Bíblia. Você segue a Cristo. Eu sou aquele que te guia para o sumo pastor perfeito, que é
Cristo, e não eu, né? Ok? E aí, então, portanto, irmãos, nós tiramos essa lição. Nós precisamos ter essa vida de comunhão como Noé. Por quê? Porque Mateus 5, 13 a 16, nos é dito aqueles versículos que nós já conhecemos, que nós somos o sal da terra. Ora, se o sal, se nós que somos o sal, viermos a sermos insípidos, ou seja, se nós como crentes, nós somos iguais ao mundo, andamos, nós não fazemos a diferença nesse mundo, então o versículo diz: como vamos restaurar o sabor? Para nada mais presta do que não ser lançado e pisado pelos homens, né? E aí continua: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, porque a cidade edificada sobre o monte, à noite, ela brilha, né, com a luz. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então a luz é para ficar onde? Aonde? No alto, não é para ficar embaixo. A luz é para fazer o efeito dela, que é a visão, fazer com que as pessoas enxerguem. Então nós somos como luzeiros nesse mundo, né? Como em outra passagem Paulo vai dizer. Nós somos como luz para as pessoas que estão em trevas, como servos de Deus. Assim como Noé, na sua época, apesar de que ninguém deu atenção ou ouvidos a Noé, mas ele foi um luzeiro na sua época. Enquanto todo mundo vivia em trevas, seguindo os seus ídolos, mas Noé estava ali, na contramão, né? E sendo o representante de Deus. Dizendo assim: olha, ainda tem pelo menos 8, pelo menos uma família aqui, que ainda serve a Deus, né? Então percebemos isso na vida de Noé, uma vida de comunhão com Deus, mas também percebemos uma vida de obediência a Deus. Gênesis 6, 22, nós vamos ver o que então, quando Deus ordena a Noé: Noé, construa uma arca. E a gente vai entender como era essa arca, tá? E a complexidade que envolvia. Então, é dito lá em Gênesis 22 que Noé construiu essa arca, e é dito em Gênesis 22: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então Noé fez exatamente como Deus fez. E aí, quando entramos ali no capítulo 7, quando Deus fala assim: agora Noé, entra na arca. E aí no versículo 7, no capítulo 7, perdão, versículo 5, é dito a mesma coisa: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Pela segunda vez é descrito isso, né? E aí, lá na frente, depois que Noé entra na arca, então, no capítulo 7, versículos 15 e 16, nós temos novamente Deus dizendo isso de Noé: toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Noé, aí aqui a cena é uma cena que a gente pode imaginar: Deus trazendo os animais para dentro da arca, e quando todos os animais entram, o último a entrar foi Noé, porque é dito que Deus fechou a porta após ele. É como se Noé falou assim: olha, agora, né, coloquei, Senhor, todos os animais aqui, vou entrar, e o próprio Deus fechou a porta, e naquele momento ninguém poderia mais entrar, né? Uma coisa milagrosa que também aconteceu. Nem imagine essa cena, o próprio Deus fechando a porta da arca, porque se a gente perceber a porta que Noé fez, é uma coisa que ninguém poderia, da dimensão como era a arca, era uma coisa que ninguém poderia facilmente abrir, era pesado demais. Mas note que aconteceu isso, e Noé fez como Deus ordenou a ele. Então Noé tinha uma vida de obediência. A vida de fé de Noé era baseada no seu temor a Deus, por conta da sua obediência. Noé foi obediente à voz de Deus em construir a arca para proteger a si e aos animais por causa do dilúvio, e apesar daquela situação mesmo nunca ter acontecido na história. E aqui que a história começa a ficar interessante, porque nós podemos, irmãos, imaginar Noé construindo aquela arca, né, numa região em que não tinha água, porque a geografia da humanidade não existia naqueles tempos ainda, como a de hoje, né? Lagos ou grandes rios, né? Tinha rios, claro, mas
não era, era como se entende uma Pangeia, né? Era um continente só naquela época. Não tinha América, África, Oceania, não era isso. Isso só veio por conta do dilúvio. Era uma coisa só. Era a porção firme, a porção de terra que Deus criou. Era um continente só. Era uma coisa só. E Noé construiu uma arca, né, para abrigar. E aí as pessoas podiam pensar, mas Noé, se você for construir alguma arca, você tem que construir aonde, Noé? Perto da água, né? Logicamente, você vai... Só se você tiver uma... Hoje, né, com a tecnologia, tem aquele carrinho que leva a lancha, né, para a água. Você pode construir aqui e levar para o mar. Mas naquela época não tinha isso. Ainda mais uma arca, que era um navio. E Noé constrói no meio, onde não tinha água. Constrói aquela arca. Imagine as pessoas à volta de Noé construindo aquela arca. Então, todo mundo olhando para aquilo ali e falando assim: ué, esse homem está doido? Ele está construindo um negócio maluco, uma arca, um barco, sei lá o quê. Que coisa loucura, que loucura é essa, né? E todo mundo zombando de Noé, porque ele estava fazendo aquilo, certo? E aí fica evidente que quando Noé constrói o barco, e aqui o texto bíblico diz, ele constrói num local seco. Porque note, Gênesis 7,17, diz assim: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, note bem, cresceram as águas e levantaram a arca sobre a... Então a construção que Noé estava fazendo da arca não era na água, não era próximo da água, ele colocou na terra. E a própria água do dilúvio que começou a elevar a arca para ela boiar. Imagine a situação. Então, a despeito de toda a oposição que Noé sofreu por conta daquelas pessoas, talvez zombando ele, esse homem está doido, construindo um negócio maluco aí, dizendo que vai vir um dilúvio, que vai chover e vai inundar tudo e todo mundo vai morrer. Como ele é tolo, né? Essa história da carochinha, né? Mas apesar disso, Noé foi obediente a Deus e fez tudo. Ele não ficou ouvindo as pessoas. Ele não ficou assim: será mesmo que é isso? Será que foi Deus que falou comigo? Será que realmente é para fazer isso? Será que eu não estou errado? Será que eu não ouvi uma voz aí maluca, sei lá, né, voz da minha cabeça? Será que o que é? Irmãos, e se olharmos a história, nós estamos semelhantes a Noé. Nós somos semelhantes àquele tempo de Noé. Nós estamos num tempo semelhante ao tempo de Noé. Nós cristãos somos chamados a viver em obediência a essa promessa que recebemos na salvação de Cristo, em Cristo. Certo? A nossa promessa não é uma arca que vai nos proteger de um dilúvio, mas de um Salvador Cristo que nos protegerá da condenação eterna. E nós hoje estamos esperando. E gerações passadas esperaram por isso também e ainda não aconteceu, mas acontecerá. E nós estamos o quê? Pregando e falando para as pessoas: olha, tem um Salvador chegando, se arrependa, vai vir o tempo do juízo. E as pessoas fazem o quê? História da carochinha, tá maluco, tá doido, vou curtir minha vida. Nós estamos iguais a Noé. Olha só. E um dia Deus vai fechar a porta. E aí não há mais tempo. E não é à toa que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele usa a história de Noé para poder fazer uma analogia a Cristo, a vida cristã hoje. 1 Pedro 3,20 nos diz isso. Pedro aqui nos conta que deste tempo, né, desde o tempo de Noé, quando Deus, né, estava preparando a arca, Deus foi longânimo com aquelas pessoas, assim como Cristo, né? Noé, que Pedro aqui, perdão, aponta, leva essa figura da arca como sendo o próprio Cristo, né? Aquelas pessoas viram a salvação diante da arca, mas rejeitaram, e apenas Noé e a sua família entrou. E aí diz lá 1 Pedro 3,20, os quais no outro tempo foram desobedientes, e são as pessoas daquela época de Noé, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. E a pergunta é: será que se algumas daquelas pessoas se arrependessem, elas não entrariam na arca? Eu creio que sim, entrariam.
Porque note que aqui é dito que Deus estava aguardando pela longanimidade. Deus foi longânimo ainda em dar prazo, em dar 120 anos ainda, aguardando que as pessoas pudessem, né, se arrepender e voltar para Ele. E note que aí você fala, poxa, mas 120 anos, talvez alguém já morreria antes. Óbvio, todo mundo podia morrer naquela época, né? Mas o tempo de vida das pessoas era muito. Alguém que vivesse 100 anos era alguém jovem. Note, Noé morreu com quantos anos? 950. Então o que era 120 anos? Era como se esperasse mais uns 10 anos, daqui a uns 10 anos pra gente, né? Eles diziam assim, daqui a uns 100 anos aí, a gente, né? Era normal. A gente não, 10 anos já é muito, né? Mas para eles não, 100 era como se fosse 10, né? E note essa situação toda. E aí Pedro vai dizer no versículo 21, ele vai trazer a semelhança entre o tempo de Noé e os nossos dias. Ele vai dizer assim, a qual, figurando o batismo, então Noé, ele aponta para a arca, né? A água que bateu na arca, como o batismo, o batismo espiritual, agora também vos salva, aqui apontando para o batismo de Cristo, não sendo a remoção da imundícia da carne. Então aqui Pedro não está falando sobre o batismo na água, né? Da impureza da carne, que os judeus utilizavam muito o batismo em água para purificação da carne, né? Sem ser o espiritual, mas para a limpeza, purificação nesse sentido. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. Em outras palavras, Pedro está falando aqui sobre a salvação. Sobre a salvação em Cristo que o quê? Transforma a nossa consciência, que transforma a nossa mente, que transforma o nosso ser por meio da ressurreição de Cristo. Ou seja, por meio do quê? O que é a ressurreição? Só acontece a ressurreição se aconteceu o que antes? A morte. Então, por meio de todo o sacrifício de Cristo, de toda a missão que Cristo cumpriu, que foi morte, sepultamento e ressurreição, que por essa missão dele nós temos o que? A salvação e a transformação da nossa vida, da nossa consciência. Então é como se Pedro estivesse falando, olha, a arca é esse símbolo do nosso batismo espiritual, de quando Deus nos chama da perdição, nos chama do juízo, para nós entrarmos em Cristo, que é a nossa proteção. E nele nós estamos protegidos. No sangue dele nós estamos protegidos, né? Ele é a nossa arca, podemos dizer assim, né? Se a gente pensar. Então, irmãos, nesse sentido, Pedro nos diz que a razão porque a família de Noé entrou na arca e não sofreram os danos da água é uma comparação a respeito da nossa salvação, do nosso batismo espiritual com o Senhor. E logo, apesar de 2000 anos terem se passado desde que Cristo veio, assim como nos dias de Noé, né? Também ali 100 e poucos anos ali, mais ou menos, nós continuamos firmes nessa promessa. Apesar de que talvez morramos e Cristo não vem ainda, mas nós continuamos firmes nessa promessa, né? E 2 Pedro 2,5 vai nos descrever isso, que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E aqui nós percebemos que Noé, nesse tempo em que ele construía a arca, ele também fazia o quê? Pregava. Ele anunciava que vinha um dilúvio. Noé não foi egoísta de dizer assim, eu vou construir um barco para mim, Deus vai me salvar, e esse mundo aí, esse meu vizinho aí, né, vai tudo morrer, né? Pelo contrário, né? Talvez Noé podia fazer assim, né? Olha, agora sim, agora Deus vai trazer justiça mesmo, porque olha, eu estou aqui andando certo, e esse povo na maldade, me zombando, agora que eles vão morrer mesmo, que beleza, né? E só eu que vou, o mundo vai ser meu agora, né? De fato foi, né? Depois só ficou ele e os filhos. Mas Noé não tinha esse pensamento egoísta, pelo contrário, enquanto ele construía a arca, ele pregava. Ele pregava sobre a justiça de Deus. Olha, vai vir o juízo de Deus. Se arrependam, voltem. Estou construindo a arca porque Deus me falou, vai acontecer. Voltem para Deus. E nós estamos num tempo, irmãos, que é semelhante. Logo o juízo virá. E muitos, infelizmente, perderão essa oportunidade de entrar na arca que é Jesus Cristo e serem salvos do juízo da condenação eterna. E por último, Noé não tinha apenas uma vida de comunhão com Deus, uma vida também, como nós falamos, de obediência, esqueci a palavra, de obediência a Deus, mas também uma vida de fidelidade a Deus. E aqui que fica interessante a coisa.
esse último. Foca bem, já está terminando, mas foca bem nessa última parte aqui. A vida de fidelidade a Deus de Noé. Em Gênesis 7:1, nós lemos assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E aí no versículo 6 nós lemos o seguinte: Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Em Gênesis 5:32 é dito que quando Noé ele gerou filhos, ele tinha quantos anos? 500 anos. E quando as águas do dilúvio bateram, né, e subiram, e vieram de cima e vieram de baixo, Noé tinha quantos anos? Então 600 menos 50? 100 anos. Né? Desculpa, 600 menos 500. 100 anos. 100 anos. Então o que isso nós aprendemos, né? Com toda certeza, primeiramente, vamos lá, Deus sabia que Noé era um homem justo. Deus sabia, né? Mas o destaque aqui, o destaque feito para a justiça de Noé, descrito nesse versículo, é quanto à fidelidade dele. Porque ao longo desse tempo, e vamos basicamente aproximar esse tempo, porque exatamente não é 100 anos, mas durante esse tempo, esse longo tempo, que para nós é o tempo de uma vida, o que Noé fez? Ele manteve a sua fidelidade. Você já pensou em esperar 70, 80, 90 anos por uma promessa de Deus? É como se Deus lá atrás falasse assim: vou trazer juízo, Noé. Aí passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Cadê o juízo de Deus? E ele, firme. E quando Deus fala assim: Noé, entra na arca, e ele diz: eu reconheço que você então é justo, porque Noé é impossível. 80 anos, ou sei lá, né, décadas se passaram, e você continuou crendo e fiel a mim, e crendo que eu ia trazer o juízo, e agora chegou o dia. Perceberam isso, irmãos? A vida de fidelidade de Noé. E aí nós percebemos que Noé, quando entrou na arca, ele tinha 600 anos, e aí nós, estimando aqui, olhando os detalhes da arca, que eu não vou descrever todos aqui, mas você pode ler em Gênesis 6, como que Deus pediu a arca, a gente vai perceber que Noé, ele precisava de quê? De mais pessoas para poder construir a arca, né? Para ajudar na construção. E nós entendemos então que Noé, ele levou décadas para poder construir essa arca. Ao menos Noé precisava que seus filhos eles crescessem, tivessem numa idade, né, mais maior, para poder pegar as madeiras e talvez pregos, sei lá o que, para poder construir aquilo. E aí a história fica mais interessante quando a gente entende a dimensão da arca, que não era um barquinho assim, não, faz um barquinho aí, ó, né, de 5 metros aí, mano. Olha só, o comprimento da arca era 133 metros. Lá na Bíblia vai estar em côvados, mas aqui eu já fiz a conversão. 133 metros. A largura da arca era 22 metros. A altura da arca era 13 metros. A arca tinha mais ou menos quase 9.000 metros quadrados. Certo? A arca, ela tinha 3 andares. E cada andar é descrito que tinha mais ou menos 4 metros de altura. Cada andar. Certo? E fora isso que Noé teve que impermeabilizar essa arca com betume, por dentro e por fora, certo? Por dentro e por fora. E aí, para poder você ter uma noção de como era essa arca, eu vou te dar mais ou menos uma ideia, porque com certeza você deve ter visto um filme já, né? Já deve ter visto o filme, eu vou falar o filme aqui, você já vai logo lembrar, o Titanic, né? Você não tem o tamanho do Titanic? A arca de Noé era 60% do tamanho do Titanic. Aí depois você vai chegar em casa e vai ver o filme, né? Para você ter uma noção. Com certeza vocês vão fazer isso hoje, né? Era 60%, era como se fosse a metade mais um pouquinho do Titanic, que era a arca de Noé. Aí você fala, mas como um homem desse construiu isso né, em rápido? Não foi rápido. Levou tempo. Hoje, com toda a tecnologia que o homem tem, e com homens trabalhando, um navio fica pronto em 5 anos.
Naquela época, imagine a madeira, tinha que cortar a madeira, talhar a madeira, fazer o desenho da madeira, fazer toda a parte. Sem ferramenta para ferrar. Quanto tempo esse homem levou? Tinha que achar madeira, né? Cortar a madeira, né? Puxar a madeira. Você tem que ter paciência com sua igreja. Isso, exatamente. Então, não é correto a gente afirmar também, claro, que aí tem muitos que levam para essa ideia que Noé, então, ele fez isso por 120 anos, porque na verdade a gente não pode se basear em 120 como se fosse a data do tempo que Noé ficou. Não. Né? Por quê? Porque em Gênesis 5:32 é dito que Noé tinha 500 anos quando os filhos nasceram. E quando ele entrou na arca ele tinha 600. Então logo você tem menos anos do que os 120. Você tem 100 anos. Certo? E além disso, é impossível Noé ter começado quando ele tinha 500 anos, porque por toda a força que Noé tinha, assim, vamos dizer que não era musculoso, mas ele não ia conseguir. Porque com 500 anos o filho dele tinha 1 ano. Não tinha ainda como pegar. Então é provável que Noé tenha construído essa arca, não sabemos o tempo, a gente não pode afirmar que foi 120 anos mesmo, mas foi décadas. Ainda assim foi muito tempo. E note, meus irmãos, que isso tem a ver com a nossa vida também, porque Noé foi fiel e se preparou por longos anos para construir aquela arca, porque ele cria na promessa. Ele não viveu para o presente, mas ele viveu para o futuro, com fidelidade na promessa de Deus, mesmo quando pessoas à sua volta não acreditavam nele. Isso não tem a ver com a nossa vida também? Se você pensar, com certeza. Você como um cristão, talvez você se converteu com 15, 16, 17 anos, ou mais, e você já tem 10 anos, 20 anos de crente, não sei. Mas vai chegar um tempo, né, em que 80, 90 anos você vai para a glória, e você vai receber a promessa como Noé, que esperou. Então a história de Noé é semelhante à história do cristão também, que por um longo tempo dessa sua vida vai carregando a promessa da vida eterna até que essa promessa se cumpra. Nós entendemos, portanto, irmãos, que da mesma forma, à medida que continuarmos a andar em Deus, com Deus, mesmo diante dos cenários mais difíceis que vivemos nesse mundo, nós seremos recompensados pela nossa fé, seguindo o mesmo exemplo de perseverança como Noé. Noé não foi recompensado? Foi. Tanto que depois ele desceu da arca e tinha um mundo de novo para ele poder viver, enquanto aquelas pessoas que não entraram na arca morreram ali mesmo. Por fim, meus irmãos, terminando então, a Bíblia nos fala em Lucas 17, 26 a 27, que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E o versículo 30 diz que assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O próprio Cristo disse: olha, você viu a história de Noé? A história de Noé é igual à história de hoje. Quando o Filho do Homem vier, em outras palavras, que agora o Filho do Homem vem para juízo, né? A salvação está aí. O tempo, né, os 120 anos, entre aspas, né, de graça, está agora. Mas vai chegar um momento em que o Filho do Homem vem. E o Filho do Homem vai vir no tempo como era o tempo de Noé. E como era o tempo de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, em outras palavras, as pessoas comiam, bebiam. É algo diferente do que está acontecendo hoje? Casavam-se, davam-se em casamento. Olha, eu caso agora, descaso, caso com outro, caso com outro. É diferente do tempo de hoje? Então, isso me faz pensar numa coisa. Que está o quê? Próximo. Então, no fim das contas, o que eu quero que vocês pensem e imaginem é isso. A história de Noé não é uma história que ficou no passado. Ela continua hoje. E a questão é que nós temos, então, a responsabilidade como crentes hoje de o quê? De ser como Noé. De perseverar. De sermos tementes a Deus sobre tudo. Viver uma vida de comunhão com Deus. De obediência a Deus e de fidelidade a Ele. Por isso que ele ficou registrado como herói da fé. Para nós hoje também. Para olharmos a história dele no passado e dizermos assim: olha, o que Noé viveu é o que eu estou vivendo hoje. Então eu vou seguir como Noé viveu, porque vai dar certo. Como deu para ele.
Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, porque ela nos leva a entender que o Senhor, Deus, o Senhor não nos pede algo impossível, como foi com Noé, Deus, com toda a dificuldade, ainda mais que ele teve, mas ele conseguiu. A fé que o Senhor operou no coração dele foi uma fé que o levou a um bom resultado, apesar de toda a destruição que foi causada pelo dilúvio, mas ele foi salvo e a sua família. Nós também, Senhor, nós estamos num mundo que logo daqui a pouco vai ser destruído, mas o Senhor nos pede que ao longo dessa vida em que nós entregamos o nosso coração a Ti, nós continuemos firmes em Ti, sabendo que no fim das contas, Deus, nós teremos uma glória para desfrutar. Oramos gratos a isso, que o Senhor ensine isso em nosso coração, em nome de Cristo. Amém.